Olá, boa tarde, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia e vamos aqui falar e acompanhar aquilo que se passa na comunicação social em relação ao Benfica, em relação, nomeadamente, ao mercado de transferências. Estamos perto da abertura do mercado de transferências que abre agora em janeiro e alguns nomes têm sido associados a clubes estrangeiros, nomeadamente o Enzo Fernandes, que é destaque dos três jornais esportivos e não só, também do Correio da Manhã, como potencialmente transferível para a Inglaterra. Parece que o cenário mais forte que existe para a transferência de Enzo é a Inglaterra. O que se sabe é que há duas propostas concretas de 27 milhões de euros, ou seja, o jogador tem uma cláusula de 120 milhões, mas as propostas estão acima do valor da cláusula. Uma delas é do Chelsea, segundo a comunicação social. Também existem outros clubes interessados, como o Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool, Manchester United e o PSG de França. Portanto, o cenário mais plausível na eventualidade de transferência e o cenário mais forte, segundo a comunicação social, é a Inglaterra, tendo o Chelsea à cabeça e o Manchester United também como dois clubes bastante interessados, assim como o City no jogador. Vamos ver o que é que vai dar. O que eu acho que vai acontecer é que, estando o Jorge Mendes metido ao barulho, que a possibilidade de haver negócio é forte. No entanto, o Rui Costa tem um plano para a manutenção do jogador. E esse plano passa por convencer o jogador, tal como o River fez, quando o Benfica foi lá contratá-lo, de convencer o jogador que é possível ganhar a Liga dos Campeões. E não é nenhuma utopia dizer-se que o Benfica pode ganhar a Liga dos Campeões. O Benfica ficou em primeiro lugar no seu grupo, no grupo H, à frente de Paris Saint-Germain e Juventus. É um clube que já tem 7 finais europeias, 2 delas como vencedor. É um clube histórico formado em 1904 que tem tudo aquilo que é necessário para ganhar uma Champions League. Adeptos, um estádio maravilhoso, uma equipa forte e um contexto histórico que impulsiona a equipa para a frente. E, portanto, acho que poderá ser por aí a argumentação de Rui Costa. O Enzo, na altura, ficou convencido a só vir para o Benfica no final da época desportiva do River, porque realmente havia a possibilidade dele ganhar a Libertadores. Sendo que o River caiu na Libertadores, ele veio antecipadamente para o Benfica. Custou 10 milhões, mais 8 por objetivos. Neste momento, Enzo custou ao Benfica 15 milhões, sendo que a valorização do jogador está incrível. Na Transfer Market está avaliado em 55 milhões e as propostas nunca serão abaixo dos 120 milhões, que é o valor da cláusula de rescisão. Aqui a questão que se coloca é que neste momento o Benfica consegue vender o jogador um pouco acima da cláusula de rescisão e no final da época não se sabe se será possível esse valor. Independentemente dos valores que se possam falar no final da época ou falar a meio da época, independentemente de que o Benfica eventualmente perca 20 milhões de valorização do jogador no final da época, eu acho que o jogador deve se manter independentemente da proposta bater a cláusula. Se for possível manter o jogador, acho que se deve manter. Não que o jogador seja um deus, não é? É um bom jogador, é um jogador que está bem integrado na equipa e, por ser um bom jogador, deve-se manter porque estamos a meio de uma época desportiva e devemos pôr a época desportiva em primeiro lugar e só depois o retorno financeiro. Esse retorno mais cedo ou mais tarde virá. Se não vier agora, virá no final da época. Se não for em forma de 120 milhões, será em forma de 100. E, portanto, eu acho que a decisão correta será essa e parece-me que é essa a decisão que a SAD do Benfica, na pessoa do Rui Costa, está a tomar, que é a iniciativa de sensibilizar o jogador para a possibilidade de manter-se no Benfica, de ganhar a Liga dos Campeões, de ganhar títulos e de sair então em grande no final da época, com a possibilidade também de iniciar uma pré-época, porque uma coisa é tu ires para um clube a meio da época, outra coisa é ires numa pré-época, a possibilidade de ele se afirmar num clube, começando no início da pré-época, é maior do que agora, e portanto eu acho que o jogador tem tudo a ganhar em permanecer na luz até ao final da época. O jogador este ano já vai com bastantes jogos, já vai com 28 jogos pelo River, 10 golos, 4 assistências, 24 jogos pelo Benfica, 3 golos e 4 assistências. Portanto, gostaria de saber a vossa opinião. Vocês venderiam já o Enzo, batendo a cláusula, vocês sabem que estamos nas mãos dos jogadores, mas vocês sensibilizariam o jogador para ficar ou deixariam por simplesmente o jogador sair pelo valor da cláusula, ou no caso, como fala a comunicação social, por valores ligeiramente até acima do valor da cláusula? Não esquecer que também que o River tem cerca de 25% de direitos esportivos do jogador, de direitos económicos, ou seja, o Benfica do valor final irá descontar cerca de 25% para o River Plate. Bom, em relação ao Enzo Fernandes está falado, de dizer também que ele e o Otamendi já estão integrados na equipa, já chegaram, o Otamendi chegou logo às 7 da manhã de hoje, o Enzo chegou também, não sei exatamente a que horas, mas a informação que circula é que o Enzo já chegou e que estão prontos para defrontar o Braga na Pedreira, sexta-feira, às 21h15. Vamos ver o que é que vai dar esta situação. Em relação a reforços, há aqui vários nomes que têm sido adiantados. O nome que mais tem entusiasmado os adeptos é o nome que eu não sei dizer corretamente, mas vou arriscar. Schilderup,
Schilderoop, qualquer coisa do género, peço desculpa. É um jogador do Nordsjælland, líder do campeonato do seu país e que tem clubes como Arsenal e Sevilha no seu encalço. É um jogador que tem contrato até 2024, portanto está perto do final do seu contrato e, portanto, é a altura ideal para o Benfica, de facto, tentar contratá-lo. O Benfica quer contratá-lo já em janeiro, mas o Nordsjælland só quer vendê-lo no final da época. A proposta, já foi recusada uma proposta por este jogador de 10 milhões de euros que um clube espanhol apresentou e, neste momento, o Benfica oferece 10 mais 5 milhões. Não sei ainda qual é a resposta em relação a essa proposta, mas admite-se que o Benfica possa sair até aos 20 milhões por este jogador, mas sempre por objetivos. Ou seja, neste momento estão 10 mais 5 por objetivos, eventualmente o Benfica pode chegar aos 15 mais qualquer coisa por objetivos. É um jogador bastante jovem. O jogador está avaliado na Transfer Market em 9 milhões de euros. Pronto, pensei que tivesse aqui a página do jogador aberto, mas não tenho. Mas o jogador, salvo erro, tem 18 ou 19 anos, é titular no seu clube, é um jogador que faz golos e assistências, já vai com cerca de 10 golos e 6 ou 7 assistências, portanto é um jogador que está a ser fundamental na sua equipa, joga a partir da esquerda preferencialmente, mas também pode jogar no meio ou pela direita, mas preferencialmente joga pela esquerda e faz diagonais para o meio, é assim que o jogador é descrito. É um jogador daquilo que eu já vi, não vi jogos completos, mas vi pequenos trechos do jogador no YouTube e ouvi opiniões terceiras e toda a gente fala bem deste jogador e toda a gente diz que este Schilderoop seria uma grande aquisição. Em relação ao John Duran, o Calcio Mercato diz-nos que o Benfica já apresentou uma proposta de 10 milhões mais 5. Este jogador foi contratado para o Chicago Fire no decorrer desta época, no início desta época desportiva, por 1,5 milhões e neste momento eles estão a pedir 20. Estão a hipervalorizar o jogador. Portanto, ainda não houve acordo, precisamente porque o Chicago Fire está a pedir um valor que o Benfica considera exageradamente alto por este internacional colombiano de 19 anos que tem 8 golos no seu campeonato. Gostaria também de ouvir a vossa opinião se o Benfica deve insistir neste jogador ou se deve avançar para outra opção. Outro nome que surgiu, que me agrada imenso, é o titular da seleção da Argentina, portanto joga no meio campo com o Enzo Fernandes, que é o Alexis McAllister. Um jogador que está avaliado na Transfer Market tem 42 milhões de euros, campeão do mundo, um jogador de cariz médio, é um médio centro, mas de cariz mais ofensivo, portanto um jogador de grande qualidade, um jogador que joga no Brixton de Inglaterra. O Brixton está em 7º lugar da Premier League, portanto está a fazer um campeonato acima das expectativas do próprio clube e não parece que eles tenham assim grande abertura para vender um jogador numa altura em que eles estão numa boa fase desportiva. O La República diz que o Brixton pode apresentar uma proposta entre 35 a 40 milhões pelo Alexis McAllister e que há concorrência, Liverpool, Dortmund e Juventus. O Benfica quer antecipar-se, aparentemente, segundo o Calcio Mercato, quer-se antecipar à concorrência e quer adquirir este jogador já em janeiro. O jogador tem receptividade em sair do Brixton, não sei se terá assim tanto interesse em vir para um campeonato periférico como o português. No entanto, o facto do Benfica estar na Liga dos Campeões e nos oitavos de final poderá ser um trunfo negocial no Benfica para convencer o Alexis McAllister a assinar pelo Benfica. Gostaria também de ouvir a vossa opinião em relação a este jogador. Eu considero um craque, um jogador que foi fundamental na Argentina. Este ano vai com 14 jogos, 5 golos no seu clube e é um jogador que me agrada. Tem 24 anos apenas e poderia de facto ser aqui uma solução para o meio campo do Benfica. Bom, está tudo pessoal. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!